Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia, por favor, tome-a na sua mão. Eu quero glorificar a Deus por podermos estar reunidos aqui, a fim de glorificarmos a Deus, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Queridos, nós vamos ao segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos reis, capítulo de número 7. Eu quero glorificar a Deus por poder retornar a esta casa e ver o quanto Deus tem sido bom com esse povo. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Eliseu, sua esposa, que foi quem franqueou a nossa vinda até aqui, e a todos os irmãos. Eu quero justificar a ausência da minha esposa. Nosso bebê está para completar 3 meses, e com esse frio fica um pouco difícil dela vir. Por isso ela ficou em casa, mas está intercedendo por nós. Amém. Eu trago também um abraço do meu pastor e a saudação ao pastor da igreja, bem como a toda a igreja. Eu quero glorificar a Deus pela vida do Robert, que é um amigo que Deus me deu e sempre que pode estar comigo. E o meu cunhado. Eu amo dirigir, mas se eu achar alguém para dirigir para mim, glória a Deus. Ele tem servido a Deus nesse ministério de nos ajudar, deslocando nos compromissos. Querido, segundo livro dos reis, capítulo 7. Dizer aos irmãos que ao final do culto eu tenho meu material, tenho trufa. Você passa lá, que frio, chocolate é bom demais, tá? Você passa lá, me abençoa, e Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Eu tenho a maquininha de cartão e aceita até cartão de membro se você tiver fé, tá bom? Então passa lá, me abençoa, e Deus vai te abençoar. Nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta da Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os olhos, porém não daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Nós estamos prontos para te ouvir, Senhor. Amém. Você que pode, por favor, tome o seu assento. Queridos, esse texto está envolto daquele que nós o conhecemos como profeta Eliseu. Eu sei que eu falo a um povo que ama a palavra do Senhor, tanto quanto a busca conhecê-la, e é conhecido dos irmãos que o profeta Eliseu foi o sucessor, discípulo e sucessor do profeta Elias. Aliás, Elias foi quem Deus ordenou
E foi com a finalidade de ungir Eliseu que Elias desceu para Abel-Meloá e encontrou Eliseu ocupado em lavrar a terra com juntas de bois. Eliseu era filho de Safate, um fazendeiro rico daquela época, que mesmo sendo muito rico, levava a cultura dos israelitas ao pé da letra, a ponto de não poupar o seu filho mesmo de trabalhar. Então Eliseu é encontrado por Elias trabalhando. Elias passa por ele, joga sobre ele o seu manto. Então Eliseu corre atrás dele e diz: deixa eu me despedir da minha família. E recebe uma resposta enigmática quando Elias olha para ele e diz: vai e volta, que você já sabe o que eu fiz contigo. Eliseu vai, prepara um banquete, celebra com os seus vizinhos e família. Daquele ponto então Eliseu passa a seguir Elias, acompanhar Elias, a perceber os mistérios que Deus fazia, milagres que Deus realizava. Tornou-se um discípulo, até o momento em que Elias é levado aos céus num redemoinho. E quando a capa cai, Eliseu pega e recebe em conformidade com o seu pedido a porção dobrada do profeta Elias. Dali em diante, os filhos dos profetas, os discípulos, passam a reconhecer o ministério profético de Eliseu e também o reconhecem como o sucessor de Elias. Eliseu exerceu o seu ministério por cerca de 57 anos, e o maior demonstrativo talvez do seu ministério não fosse a pregação do evangelho, mas demonstrar o amor e o cuidado de Deus para com o seu povo em tempos de crise. É isso que sucede os capítulos antes do capítulo 7, e fazer menção aqui do capítulo 6, em que Eliseu está com os chamados filhos dos profetas, que eram os discípulos que aprendiam dele, como se fosse uma sala teológica, aprendendo, sentavam-se para aprender do profeta. Só que a quantidade dos discípulos que se achegavam era tamanha que o ambiente começou a ficar pequeno, tão pequeno que os filhos dos profetas olharam para Eliseu e disseram: deixa a gente ir para a banda do Jordão, cortar madeira e preparar um lugar maior para acomodar a gente. Eliseu diz: pode ir. E eles convidam Eliseu: vem com a gente também. A Bíblia diz que Eliseu vai com eles, e eles estão agora cortando madeira para preparar o ambiente, para que eles se assentassem, acomodassem e ouvissem as instruções, os estudos que o profeta tinha para passar. Até que um homem que estava com um machado cortando uma madeira, o ferro do machado escapa, cai no rio, e ele dá um brado dizendo: ah, meu senhor, porque o machado era emprestado. No mesmo instante Eliseu olhou para ele e diz: me diga, onde é que caiu o machado? A altura do rio mais ou menos que caiu. O moço mostra mais ou menos o lugar. Eliseu corta um pedaço de madeira, joga em direção e o machado flutua. Eliseu olha para o moço e diz: estenda a tua mão e pegue o machado. É simples, mas se a gente analisar para dentro do texto, quando o homem grita dizendo: ah, meu senhor, porque o machado era emprestado, esse moço está dizendo mais ou menos: quando acabar a obra, quando acabar a construção,
eu preciso ir para o dono do machado devolver a ferramenta que ele me emprestou. E como é que eu chego para o dono da ferramenta e não estou com a ferramenta na mão? Quando o moço grita dizendo: ah, meu senhor, que o machado é emprestado, ele está dizendo: eu vou ter que prestar contas com o dono da ferramenta que me foi confiada. E como é que eu vou chegar para o dono da ferramenta e dizer que a ferramenta não está na minha mão? Primeira preocupação: quando acabar a obra, me retrato como dono da ferramenta. Segunda preocupação, Eliseu olha para ele e diz: aonde é que caiu a tua ferramenta? Porque enquanto a primeira preocupação é acabando a obra, preciso me retratar com o dono, a segunda preocupação é: a obra está em andamento e você não pode ficar sem ferramenta na mão, cadê ela? Existem duas preocupações. A primeira, todos nós devemos ter, porque no final da jornada, todos nós deveremos prestar contas em tudo que foi confiado na nossa mão. Só que escute isso aqui: é inadmissível a obra estar em andamento e obreiro estar sem ferramenta. A primeira preocupação todos nós devemos ter, porque no final todos nós vamos dar conta de tudo que foi confiado na nossa mão. Mas a preocupação gritante para a minha geração é: a obra está andando, cadê a ferramenta? A obra está em movimento, cadê o que Deus lhe confiou na mão? É inadmissível, sempre que perde, Deus levanta um profeta para perguntar: cadê a ferramenta que eu confiei na tua mão? Cadê? O homem olha e diz: caiu ali. Para surpresa dele, porque ele achava que Eliseu ia entrar no rio e ficar caçando a ferramenta. Para surpresa dele, Eliseu corta um pedaço de madeira, joga em direção, o machado flutua. Quando flutua, Eliseu olha para ele e diz: estende a mão e pega. Porque para ajudar a achar, Deus até ajuda, mas para pegar de novo é você que tem que estender a sua mão e pegar. Vai lá e pega. Nesse interim, o rei da Síria, por nome de Ben-Hadad, planejava cercar ou atacar a Samaria. Juntava os seus soldados e dizia para eles: vamos por esse caminho. Quando iam pelo caminho, os soldados da Samaria já estavam de prontidão para que o ataque dos sírios não fosse tido como sucesso. Eles voltavam para o rei e diziam: ó rei, esse caminho não deu não, tem outro caminho, vamos por esse caminho. Eles iam por outro caminho e novamente os soldados da Samaria estavam de prontidão. Voltavam para o rei, a Bíblia diz que isso não foi uma, não foi duas vezes, foram várias vezes. Os sírios tentando invadir a Samaria, planejando algum ataque, e os soldados da Samaria sempre em prontidão. Até que numa dessas voltas dos soldados, Ben-Hadad está enfurecido, olha para os seus soldados e diz: não é possível, tem algum soldado dentre os nossos que está indo lá na Samaria contar para o rei da Samaria o caminho que a gente vai atacar. Assim ele chama os seus soldados, se prepara e a gente não a consegue atacar. Em outras palavras, o rei está dizendo: tem algum dentre os nossos que está contra nós, tem alguém no nosso meio que está indo para o rei da Samaria contar o nosso plano de ataque. Enquanto o rei está dizendo isso, levanta um soldado, olha para o rei e diz: não, ó rei, não é que tem um dos nossos querendo ir lá para o rei deles contar o plano de ataque, é que lá tem um profeta, e eu não sei como, todo lugar que o Senhor manda a gente atacar, ele adivinha. Quando ele adivinha, ele chama o rei prepara e a gente não consegue atacar. Porque o inimigo é assim, ele vai tentar por um caminho, se não der,
ele vai tentar por outro. Se não der, ele vai tentar por outro. E ele vai começando a tentar entender porque é que ele tenta de um jeito e você não cai, porque é que ele tenta de outro e você está de pé, porque vem tanta bordoada e você não desiste, porque é tanta pedrada e você está firme. E ele vai lançando, e aí ele acha que tem alguma coisa diferente. É nada, é porque esqueceu que em Amós, no capítulo 3 e no verso 7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Você só não foi pego de surpresa, porque antes do diabo te atacar, Deus ainda tem profeta para revelar. Oh, glória! Olhe para alguém que está do seu lado, para ser dinâmico, e diga: Deus ainda tem profeta. Eu ouvi um pregador pregar esses dias e isso me edificou demais. Ele dizia: não venha ao culto como você vai para um cinema. Não encare pregação como teatro. Pregação é audiência com Deus. O que Deus falar na palavra vai acontecer. Se falar que vai morrer, vai morrer. Se falar que vai viver, vai viver. Eu vim pregar para alguém essa noite porque a palavra é viva. E a palavra que o céu manda eu pregar para alguém é: eu ainda tenho profeta. O diabo não vai te tomar de surpresa. Eu ainda tenho profeta. Alabaia, Recalamashandaraia. Tem profeta, rei. Tem profeta? Tem. Acha onde ele mora, traz ele preso. Se ele é o problema, vamos prender. Procuraram, acharam Eliseu em Dotã. Foi soldado que o que ele tinha, ele mandou. Cercaram a cidade de madrugada. De manhã cedinho, o moço, o ajudante do profeta, saiu. Quando ele saiu, ele se assustou pela quantidade de soldado que vieram para prender Eliseu. Nesse interim, Eliseu sai, olha para o moço bem tranquilo e diz: fique em paz, porque maior é o que está conosco. Canassuriahai. Eu estou com a minha alma encandecida. Eu vou profetizar e pega quem quiser. Não me importa quantos te cercaram, como te cercaram. O céu prega na minha boca essa noite: o que está com você é maior. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa guerra é minha. O que dá é maior. O que dá é maior. Está começando a esquentar aqui. Glória. Fique em paz. Maior o que está conosco. Eliseu vai fazer a primeira oração. Eu repito para você gravar. Eliseu vai fazer a primeira oração. E a oração de Eliseu é: Deus, põe cegueira nos soldados, cega eles. Enquanto cega, eles não conseguem enxergar mais. Eliseu toma, melhor dizendo, a primeira oração, quando ora dizendo: Deus, abra os olhos do moço. Na segunda oração, ele diz: Deus, põe cegueira nos soldados. Primeira oração, abra os olhos do moço. Segunda oração, põe cegueira nos soldados. Com a primeira oração, que ele diz: Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. Ele está dizendo duas coisas. Quando ele diz abra os olhos do moço, ele está dizendo: abra os olhos dele, porque eu já estou vendo. Quem não está vendo é ele. Segunda coisa que Eliseu diz com abra os olhos do moço para que ele veja, é Eliseu dizendo:
Se ele quer andar comigo, ele precisa enxergar o que eu estou enxergando. Porque o maior problema é alguém andar com você e não enxergar o que você enxerga. É não compartilhar da mesma visão. Reino dividido não subsiste. Quer ver alguma coisa não ir para frente? É alguém dizer, eu estou tendo essa visão, vamos agir assim? E alguém olhar e dizer, vai dar certo não. Estou enxergando a mesma coisa não. Quando Eliseu ora e diz, abra os olhos do moço, ele está dizendo, quem anda comigo precisa enxergar o que eu estou enxergando. Dizia um sábio, quer ser sábio, ande com alguém que é sábio. Quer ser crente, ande com alguém que é crente. Quer ter visão grandiosa, ande com alguém que enxerga coisas grandes. Para de andar do lado de gente que não compartilha da mesma visão. É você dizer, eu vou alcançar isso aqui, e essa pessoa olhar para você e dizer, você não vai ter condições. É você olhar e dizer, eu quero ir para esse projeto, e alguém dizer, você não vai ter condições para cá com esse projeto. Eu prego nessa noite debaixo de autoridade. Se quiser andar do seu lado, é bom que enxergue o que você está enxergando. É bom que veja o que você está vendo. Segunda oração: Deus põe cegueira nos soldados. Enquanto a primeira oração é abre os olhos do moço, a segunda oração é põe cegueira. Por quê? Porque quem anda comigo enxerga o que eu enxergo, mas quem veio contra mim, quem Deus segue, para não atrapalhar o bom andamento da obra. Eu vou repetir isso aqui porque alguém precisa receber isso aqui. Quem anda com você, que Deus abra os olhos, mas quem quer atrapalhar a obra, atrapalhar seu projeto, atrapalhar seu sonho, que Deus segue, para que não consiga ver, para que o teu andamento continue, para que a obra progrida. Eu estou pregando debaixo de autoridade. Só vai enxergar na mesma visão quem vai agregar para esse propósito. Quem for só para atrapalhar, que Deus segue. Oh, meu Deus. Oramachandaraia. Eliseu vai para os soldados e diz: quem vocês estão procurando não está aqui, me siga. Eliseu leva os soldados para dentro da Samaria, o lugar que ele estava tentando atacar várias vezes. Quando chega dentro da Samaria, ele ora e diz: Deus pode abrir os olhos para eles perceberem onde é que eles estão. Quando eles abrem os olhos, eles percebem que estão dentro da Samaria. O rei da Samaria olhou para Eliseu e disse: posso matar? Eliseu disse: mata nada. O que é que eu faço? Põe uma mesa. Mesa? Mesa. E na mesa, comida na mesa. Põe bebida na mesa. Por que é que eu não posso matar? Que veio contra mim. Deus deu livramento. Senta e come, e aproveita a glorificar a Deus pelo livramento que Ele me deu. O nosso maior problema é querer devolver na mesma moeda. Falou mal de mim, vou falar mal também. Me criticou, vou criticar também. Você não precisa se igualar. Se vierem contra você, depois que Deus te der vitória, manda sentar na mesa e aproveitar para glorificar o Deus que te deu livramento e te deu vitória. Para com esse espírito de querer intriga. Você não precisa se igualar ao seu opositor. Mostre o seu valor colocando na mesa para comer e desfrutar das bênçãos que Deus te deu. Você não precisa devolver nada na mesma moeda. Eu estou pregando o que o céu está mandando pregar. Não precisa se rebaixar. Todo ataque contra você tem permissão do céu antes de chegar. Então quer saber? Para de criar intriga, para de criar divisão. Aproveita para celebrar a Deus.
que te dá livramento. Oh! Soldados do Ciro são dispersos, voltam para o rei. Imagina a cara do rei. Eu mandei vocês buscar Eliseu, vocês não me trazem Eliseu, estão de barriga cheia. E por um período o rei Ben-Hadad muda a estratégia. A estratégia agora não é invadir, a estratégia agora é cercar. Porque todas as vezes que o inimigo não conseguir se infiltrar, ele vai cercar. E ele cerca Samaria e monta o arraial na porta da entrada da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Fecharam a porta. Cheguei no tema. A Samaria começa a perecer. Por quê? Não tem meios viáveis de se conseguir comida. Ninguém entra, ninguém sai. O povo lá dentro, a reserva de mantimento que tem, vai acabando, a ponto de um ato de canibalismo. O rei está andando do lado do muro, quando uma mulher grita: acode-me, ó rei. O rei olha para ele e diz: se Deus não te acudir, quem sou eu para te acudir, mulher? Mas me diga o que é que está acontecendo, irmão, para você entender o ponto que chegou. A mulher olhou e disse: eu e essa outra mulher aqui, eu tenho um filho, ela tem outro. Como a fome está tamanha, a gente não sabia o que fazer. O combinado foi matar meu filho ontem, cozer, comer. Hoje é dia de matar o filho dela, e ela está se negando. Olha o ponto que chegou. O rei se enfurece, rasga as vestes e diz: já sei de quem é a culpa. A culpa é de Eliseu. Foi ele que trouxe os soldados de Ciro aqui para dentro. Viram o nosso ponto fraco, cercaram. Cá entre nós, quando Eliseu está olhando para o rei dizendo: guarda-te de passar por lá e põe soldado, que a Samaria está quase que sofrendo ataque dos Círios. Quando Eliseu está profetizando livramento, ele é o cara, ele é o profeta. Só que deu uma coisa errada. O culpado é Eliseu. O errado é Eliseu. Foi ele quem trouxe. Olhe para cá. Você pode ser 99% bom. Se você falhar uma vez, você já não presta mais. É nosso isso. Se olhar para uma parede linda como essa e ver um furo nela, ninguém vai elogiar a parede linda, mas vai criticar o furo que ela tem. Porque o nosso problema é valorizar o erro e não aplaudir quando está dando certo. Quando a porta da Samaria é trancada, não consegue mantimento, existem dois tipos de pessoa. Eu estou arrepiado para entregar isso aqui. Existem dois tipos de pessoa. O primeiro é o rei, que quer achar culpado para qualquer canto e diz: eu quero Eliseu na cabeça na bandeja, quero Eliseu morto. Eliseu está sentado junto com os anciãos, o mensageiro está vindo e Eliseu diz: fecha a porta, estão vindo para me matar. Aqui me alegra, deixa eu abrir um parênteses, aqui me alegra. Por quê? Porque o mesmo Deus que revelou o ataque do inimigo de fora para Eliseu é o mesmo Deus que revelou a falsidade do lado de dentro da Samaria.
O mesmo Deus que revelou o ataque de fora é o mesmo Deus que revelou a falsidade do lado de dentro. Está pregando o céu na minha boca. Não ficará pedra sobre pedra. Ei, tem gente do teu lado que está armando a cova para te matar, mas o céu te trouxe aqui para te dizer: se o inimigo de fora quer te matar, mas os falsos de dentro também quer, eu sou o mesmo Deus que revela e que te guarda. Eliseu diz: fecha a porta, mas não dá tempo. Chega o mensageiro. Cheguei no capítulo 7. Eliseu olha e diz: quer saber? A porta está trancada, ninguém entra, ninguém sai. Vou profetizar. Amanhã, por esse mesmo tempo, pode marcar, vai ter uma medida de farinha por um ciclo, ou 2 medidas de cevada por um ciclo. Eu estou pregando no tema porque o céu me dá graça para pregar. Quando a porta se fecha, existem 2 tipos de pessoa: o rei que quer achar culpado, achar quem está errado, e o profeta que diz: tem problema não, a porta está trancada, mas eu ainda sou profeta. A porta está fechada, mas eu ainda sou profeta. Deus te trouxe aqui essa noite e está perguntando: quem é você quando a porta se fechar? Quem é você quando a porta se trancar? É aquele que vai murmurar e achar culpado alguém? Ou é você que vai se levantar e dizer: vou profetizar, vou profetizar? Elemara chora macandara manara calara padarawa ele cantou nisadra catara catori minária. Deus te trouxe aqui para te dizer: a porta não se fechou para você paralisar. Se você foi profeta com a porta aberta, seja profeta com a porta fechada. Tem gente que quando a porta fecha se desespera. Tem gente que quando a porta fecha ele abre mão e diz: vou parar. Mas tem uma igreja aqui em Capão Bonito que está alguns dias de campanha entendendo que quando a porta se fecha é porque tem intimidade com Deus. Entra no quarto, fecha a porta e fala no teu pai oculto. Quando a porta se fecha é que aí o milagre se torna sobrenatural. Ora, Candarábia, Curiminarácia, Candarábia. Paulo e Silas estão pregando, e a Bíblia diz que acham uma mulher, porque eles estão indo a caminho da oração. Uma mulher endemoniada começa com o espírito de adivinhação, e a Bíblia diz que Paulo expulsa. Quando expulsa, prendem Paulo e Silas, açoitam eles, jogam dentro do cárcere e lá dentro amarram os seus pés. E o versículo 25 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam. Olhe para cá, eles estavam antes a caminho da oração. Veio a mulher com espírito de adivinhação e ele teve que expulsar. Bateram neles, prenderam eles, só que ele já tinha saído dizendo: eu vou orar. Quando fecham a porta da prisão, ele diz: já que eu saí para orar, não é porque a porta fechou que eu vou parar de orar, eu vou orar aqui dentro mesmo. Oramaia, Shúria, Candarábia. Deus te trouxe essa noite para te dizer: quando a porta se fechar, vai revelar quem é quem. É aí que a gente vai saber quem é quem. O céu te trouxe essa noite para te dizer: a porta se fecha e eu desperto os meus profetas. Eu orei antes de vir para cá, pastor Eliseu,
E desde que o Senhor me passou o tema, essa mensagem está ardendo na minha alma para pregar. E Deus mandou eu trazer esse recado para o coração de alguém. Eu vou fechar, se possível, alguma porta, mas dentre essa porta que se fecha, eu estou levantando os meus profetas. Eu estou levantando os meus profetas. Eu estou levantando os meus profetas. Nesse mês de portas fechadas, nunca se viu tanto profeta que Deus está para levantar. Levante uma das mãos. Uramachandarábia. Repita comigo: a porta fechou. Diga mais alto: a porta fechou. Profeta levantou. Diga mais alto: a porta fechou. Profeta levantou. Deus tem profeta. Deus tem profeta. Deus tem profeta. Eu vou te deixar pelo menos 30 segundos a adorar a Deus. Deus está levantando o profeta ali. Deus está levantando o profetisa ali. Deus está despertando uma igreja aqui. Uramacandarabaya Shadarabá. Foi eu quem permiti a porta fechar. Foi eu quem permiti a guerra vir. Eu estou no controle. Profetiza. Se tem profeta, abre a boca. Se tem profeta, abre a boca. Se tem profeta, abre a boca. Alamachandarábia. Lemacantoramanarabacalabá. Levante as tuas mãos para o céu, que tem glória de Deus cercando aqui. Eita! 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 Pega! Profetiza! Profetiza! Abre a boca, Eliseu! Ah! Quando Eliseu profetiza, quem me aguenta mais pelo menos 10 minutos, diga amém. Isso aqui tá bom de pregar demais aqui. Aleluia. Quando Eliseu profetiza, um capitão cujo rei apoiava a mão olhou para o profeta e disse: nem que Deus abra a janela nos céus, vai ter comida do jeito que você está falando, não. O profeta é ousado. E vai não, vai não. Pois bem, amanhã por esse mesmo tempo, você vai ver com os olhos, mas não vai tocar, não vai poder comer com a boca. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Lamaia sua. Sempre que Deus levantar um profeta, também se levantará alguém para duvidar da profecia. Sempre que Deus levantar um profeta, vai se levantar alguém para duvidar da profecia. E cá entre nós, quem é que se levantou? Um capitão. Capitão quer dizer que ele comandou exército, experiente em guerra. Poderia muito bem juntar os seus soldados e dizer: eu sei que a força é fraca, a gente não está tão bem, mas vamos tentar dar um jeito. Ao invés de usar sua experiência em guerra para ajudar Samaria, quis duvidar da profecia que o profeta deu. Porque tem gente experiente que pode muito bem ajudar, mas se puder atrapalhar, ele vai fazer.
Tem gente que tem de tudo para estender a mão e te ajudar, mas se puder atrapalhar, vai. Só que enquanto o capitão do lado de dentro está duvidando da profecia, tem 4 leprosos do lado de fora, que olharam um para os outros e disseram: a gente não tem nada a perder. Todas as vezes que a porta se fechar e Deus levantar um profeta, a ajuda não virá das mãos que você imagina. Eu estou pregando a mensagem que o céu está mandando pregar. Tudo que você está precisando não vai vir da mão que você está imaginando que vai vir. Quer saber? Eu estou levantando quem você imagina que nem tem. Eu estou levantando quem você imagina que nem pode. Eu estou levantando quem você olha e diz: esse aí não vai dar. Mas eu vou fazer valer a palavra liberada com a porta fechada. Diz o Senhor na minha boca essa noite: todas as vezes que a porta se fechar e o profeta se levantar, não importa de onde, eu vou fazer acontecer. Eu vou cumprir com a minha palavra. Diz o Senhor para alguém: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Eu não diria e voltaria para trás. Passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra da glória. Abre a boca para adorar. Ora machandaraia. Fecha os olhos, eu já estou terminando. Ura machandarabia. Calantiorgnasidaria corebadaracia. Eu estou pregando o que o céu está mandando pregar. Eu estou trazendo ajuda. Eu estou trazendo sustento. Eu estou levantando quem disse: esse daí não vai. Eu estou levantando quem disse: esse aí não tem. Mas a porta que fechou não vai atrapalhar a palavra que eu já liberei. Receba! Renovo agora! Oh! Fechou os olhos? Seremana, eu estou terminando. Uramacanchoramaya. Eu estou ouvindo barulho de língua estranha aqui. Eu estou ouvindo barulho de glória. Eu estou vendo lágrimas aqui. Eu vou cumprir a minha palavra, mesmo com a porta fechada. Aleluia! Se tem vida aí, abre a boca. Se tem vida aí, abre a boca. Vai ficando de pé e dando glória. Fique de pé e vai dando glória. Fique de pé e vai dando glória. Fique de pé e vai dando glória. Alaia. Tá glória, tá glória, glória. Porta fechou, profeta levantou, e o céu vai levantar leprosos para fazer valer a profecia liberada com a porta fechada. Ora, mãe, eu estou arrepiado para entregar. Ele mandará, surimicandarápia. Eu estou trazendo, se possível, do outro lado do estado, do outro lado da cidade, gente que você nunca viu, mas eu vou mandar ajuda, eu vou mandar reforço, eu vou mandar. Abre a boca para adorar. Uramandaraya, Suriai.
Dois minutos eu entrego o microfone de olhos fechados. Pai, essa palavra é tua. O propósito dessa campanha está no seu coração, porque eu sei que antes de vir para o coração da igreja, foi direcionado pelo céu. Nós estamos no meio de portas fechadas, e nunca se viu tanto milagre como se verá com as portas fechadas. Ousadamente eu oro no teu nome aqui agora. Tem alguém de porta fechada aqui dentro, Pai, que precisa saber que o Senhor está no controle, que precisa entender que o Senhor está no controle. Eu oro aqui agora no teu nome, que o teu Espírito que já bradou nessa casa comece a abraçar essa alma aqui agora. Comece a abraçar essa alma agora. Comece a abraçar essa alma aqui agora. Vai começando a receber o toque, o toque, o toque, o toque. Receba. Abre a boca. Xalabaia, urabacalabadarabaia, eremaia, xuia, mandarábia, daia, suriai, surimicandarabacalabaia, urimicandarábia. Se você conhece quem está do seu lado, se é família ou amigo, e você quiser dar a mão, abraçar essa pessoa, orar por essa pessoa, você tem 1 minuto para interceder. Ore, porque quem está do seu lado é um profeta de porta fechada. Vai orando, vai orando, vai orando. Urabacalabaia, urabaxandarabara. Receba renovo agora. Uramaca, pegou ali, pegou ali, pegou lá. Abre a boca. Recebe renovo. Receba renovo. Receba. É a resposta que você queria. É a resposta que eu vou te dar. É eu que estou no controle. Sossega. A obra é minha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai começar a ter batismo de porta fechada, vai começar a ter milagre de porta fechada. Eu estou no negócio, está dizendo o Senhor aqui agora. Eu estou no negócio, eu estou confirmando a palavra, eu estou confirmando a laia. Vai, porque eu sou contigo, diz o Senhor.
presença maravilhosa. Oh, presença maravilhosa. Graça nós te damos, Jesus. Graça nós te damos, Jesus. Oraço. Eu preciso saber se tem alguém afastado e quer voltar para Jesus essa noite. Melhor, precisa voltar para Jesus essa noite. Se tiver alguém, eu gostaria que você me desse um sinal com a tua mão, e eu vou orar por você. Quer voltar para Jesus? Você pode vir aqui. A igreja vai dando glória que Jesus está começando a salvar aqui. Ora, mandar. Eu preciso de uma obreira aqui, por favor. Vem, isso. Ora, Maia. Quem disse que com porta fechada Deus não faz a obra? Eu preciso saber onde está a segunda alma. Gesiel, eu quero entregar minha vida para Jesus pela primeira vez. Ou eu quero voltar para Jesus porque eu parei, mas eu preciso voltar. Cadê você? Eu quero a segunda alma aqui. Eu quero a segunda alma aqui. É só o céu para fazer isso aqui. Eu estou arrepiado. É só o céu para fazer isso aqui. Eu quero conhecer a segunda alma para Jesus. Se você soubesse a festa que o céu está fazendo. Oh, glória! Eu te chamo em nome do Pai. Eu te chamo em nome do Filho. Quer vir para Jesus? Eu te chamo em nome do Espírito Santo. Não tem ninguém? Não tem mais alguém? A segunda alma está vindo para você. Vai abrir a boca e dando glória. Ah, glória. Xandaraia, Uramacandarápia. Pastor, o senhor ora ou eu oro? Quer me ajudar? Vem. Levante as suas mãos para cá. Eu aprendi com um pastor que a unção que Deus deu a um pastor, ele nunca dará a um pregador. O que Deus deu a um pastor é do pastor. E besta é o pregador que acha que almas vieram só por causa da mensagem. Vieram porque tem uma igreja orando. Vieram porque tem alguém orando. Levante as mãos para cá. Vamos orar. Vamos orar.